Após sua temporada hollywoodiana, onde Miller foi do céu ao inferno em uma montanha russa de acontecimentos que abalou sua saúde, seu casamento e suas certezas, Frank Miller se volta àquele universo que tanto conhece e ama, o mundo dos heróis de colantes coloridos e cruzadas solitárias. Voltando aos quadrinhos, voltando ao morcego. Frank Miller é considerado o mais influente e controverso autor a trabalhar com o universo do morcego. Em 2008, ele irá novamente cravar suas garras neste universo. Para aqueles mais ligados em aspectos técnicos da DC Comics, o Batman de Miller vive em uma terra paralela ao da cronologia oficial. Isto é, toda a cronologia criada por Miller, que se inicia com Batman 1, o Cavaleiro das Trevas 1, 2 e agora o 3, fazem parte deste universo alternativo. E em parceria com Jim Lee, Frank Miller irá colocar outro capítulo nessa imensa saga. All-Star Batman reconta a origem da relação de Batman com Robin, o menino prodígio, e é um exercício de sadismo, sarcasmo e violência poucas vezes visto em uma HQ convencional. Mas também é um exemplo da genialidade de Miller, que no meio de toda essa escuridão faz um tratado sobre a esperança e sobre o luto. A crítica especializada atacou sem piedade a história, e muitos chegaram a dizer que com esta obra Miller jogava no lixo tudo o que havia feito pelo personagem em suas obras clássicas. Reações que não deixam de ser um exagero comum de críticos e fãs diante das escolhas dos artistas. Nós sempre queremos que o artista corresponda à nossa visão do personagem. Nós queremos e projetamos nas obras nossos desejos e taras, nossa visão política e nosso ranço ideológico. E que no caso de Miller ganha contornos ainda mais boçais, visto que não deixamos de perceber uma tendência patética presente no momento atual, onde medimos os artistas pela nossa régua de mediocridade, e não deixamos que a obra exista por si mesma, tentando encaixar essa em nossos esquemas mentais antes de tentar compreender o que ela é ou qual a sua proposta narrativa. Mais ainda, e aqui entramos no terreno em que realmente percebemos que a crítica ao trabalho de Miller tem conotações que não estão relacionadas tanto com a arte, mas justamente com a análise ideológica que se faz da obra de Frank Miller. O que vai incomodar críticos, fãs, leitores e mesmo colegas de profissão não é o suposto desleixo nos desenhos ou a tão decantada brutalidade vazia da narrativa. A maior parte das críticas nasce porque não se pode admitir que um autor de quadrinhos tenha posicionamentos tão reacionários em sua obra. E eis aqui o nó da questão sobre a relevância da atual produção de Miller. Será que realmente estamos a dar ouvidos a críticos isentos ou a crítica negativa se dá por conta das posições e declarações políticas de Miller? Comecemos a responder essa pergunta lembrando algo básico, que poucos novamente parecem perceber, e que merece sempre ser reforçado. Miller sempre tratou o universo do morcego entre o cinismo e a sátira, e que levar 100% a sério os personagens e as situações era coisa de gente sem imaginação e muito menos humor. Também encontramos no Batman de Miller dois aspectos fundamentais da personalidade do morcego: inspiração e medo. Batman inspira imitadores e inimigos, e também é um personagem que instila medo no coração dos homens. Portanto, o Batman de Miller é uma figura simbólica de terror, e sua visão de mundo, e também a dos outros heróis e dos fatos que cercam a sua lenda, é essencialmente paranoica. Ora, como todo bom paranoico, e Miller e Thomas Pynchon estão aí para provar isso, existe aí um senso de humor um tanto quanto perturbador, mas deveras divertido para aqueles que ousam transitar por estes labirintos. Mas isso não é tudo. É aqui também, nessa história violenta, sarcástica e brutal, que Miller irá permitir momentos de humanidade do personagem, onde vemos Bruce Wayne revelar a imensa dor pela perda de seus pais. E, mais importante, vemos aqui o quanto a morte de sua mãe, Martha Wayne, se torna não um ponto de dor e trauma, mas aquele de esperança e caridade. É através desta dor, do luto pela morte de sua mãe, que Bruce Wayne, Batman, irá compreender que não basta a violência de seus métodos, mas a importância de ser também um símbolo de esperança, representado pela sua relação com Dick Grayson, Robin. É interessante notar aqui o quanto os elementos que Miller constrói em sua narrativa fazem total sentido quando lemos as histórias em ordem cronológica. Batman 1, All-Star Batman e Robin, Batman The Last Crusade, The Dark Knight 1, 2 e 3. Percebemos que a personalidade do morcego é coesa, seus relacionamentos com Alfred, Jim Gordon, com os outros heróis da DC e especialmente com Dick Grayson e Carrie Kelly,
os Robins, e de como eles são fundamentais para a identidade mesmo do personagem, fazem sentido, são coesos. Trauma, paranoia e exorcismo. Holy Terror, o terror sagrado ou a obra-prima de Frank Miller. Inicialmente, Holy Terror teria Batman como protagonista, e a ideia era colocar o morcego para combater os terroristas islâmicos da Al-Qaeda. Mas Miller percebe que aquela não era uma aventura para o morcego. Eu conversei com o ex-presidente e editor da DC na época, o Paul Levitz, e falei para ele: veja, este aqui não é o seu Batman. Eu fui até onde dava para ir com o Batman, mas depois de um tempo ele não era mais o Batman. Meu cara carrega algumas armas e enfrenta uma ameaça existencial. Ele não está apenas contra um vilão bobo. Ignorar hoje um inimigo que está comprometido com a nossa aniquilação é meio estúpido. Parece que perseguir o Charada parece muito bobo comparado ao que está acontecendo lá fora. Eu levei o Batman o mais longe que ele pode ir, mas não dá para ir mais com ele. Então Miller vai levar seu projeto de forma independente, o que lhe garante liberdade total para contar a história que lhe interessa. Um misto de propaganda e arte, fúria e trauma, poucas vezes visto nos quadrinhos. A obra é brutal, furiosa, e ainda assim uma experiência estética experimental e eletrizante. E Miller não está preocupado aqui com sutilezas narrativas. Ele quer te pegar pelo pescoço e dizer: eis aqui dor, trauma e vingança. Divirta-se. Holy Terror é a culminância de um estilo que nasce nas páginas de Sin City nos idos da década de 90 e que Miller irá depurar, radicalizar ao longo do tempo. Nada há em Holy Terror que seja acaso. Cada traço, cada palavra tem intenção e significado. O roteiro é assumidamente uma peça de propaganda, cuja intenção é clara: ser um contraponto ao discurso inócuo e boçal que permeia o debate atual sobre o terror, sobre o mal. E justamente por conta de um roteiro mínimo e simples é que Miller irá atingir um outro nível artístico dentro dos quadrinhos. Encontramos manchas, abstração e expressividade, que se tornam ferramentas nas mãos de Miller. As referências emulam o que seria um quadrinho feito pelo cruzamento de Jack Kirby, Jackson Pollock ou ainda Francis Bacon. Urgência e arte se encontram. O ritmo da trama é febril, tão febril e urgente que olhos mais atentos podem ver nos desenhos onde Batman foi sobreposto pelo The Fixer, ou Censor. E é essa urgência que faz com que Miller consiga romper completamente com a dependência da narrativa gráfica para com a linguagem cinematográfica. O que Miller consegue com Holy Terror, e que ainda não foi compreendido pelo grande público e muito menos pela crítica dita especializada, é avançar a linguagem dos quadrinhos décadas à frente, onde temos uma obra que em sua suposta simplicidade e desleixo está criando novas possibilidades e perspectivas. Uma obra que só encontra paralelo na grande arte moderna americana. Eis o artista a quebrar os próprios limites, a desafiar a si mesmo. O artista que sintetiza influências das mais diversas para criar algo único, inimitável e milleriano. Com Holy Terror, Miller passa a pertencer àquela linhagem de artistas que incluem Stravinsky, Pollock, Bob Dylan, Thomas Pynchon. Isto é, artistas que não se acomodaram em glórias passadas ou na repetição de si mesmos, mas que aprofundaram suas visões artísticas e com isso revelaram novas possibilidades, novas e inesgotáveis interpretações. Artistas que usaram de sua arte para lidar com dores e traumas, perdas e esperanças, luto e fé. E se não os compreendemos, se vaiamos ou jogamos cadeiras, se fazemos muxoxo diante de quadros ou desdenhamos suas histórias, é porque esquecemos que o maravilhar-se é estranhamento, que muitas vezes a fé nasce da escuridão, e para encontrar algum sentido na vida, muitas vezes temos que encontrar este no sofrimento. E a arte, a grande arte, nos lembra desses traumas para justamente nos curar de nosso comodismo existencial. Mas a cura de um trauma, como todos sabem, é sempre dolorida, árdua, e a obra desses artistas pode e é complexa, muitas vezes incompreensível aos olhos da grande massa, mas ao deixarmos que hajam sobre o nosso espírito, revelam-se fonte permanente de reflexão, maravilhamento, fé e até esperança. E em 2016, Frank Miller, juntamente com Brian Azzarello e John Romita Jr., nos entrega uma das histórias mais traumáticas do Homem-Morcego. Novamente, a crítica e o público não entendem a obra e a acusam de ser puro sadismo. Mas basta um pouco de boa vontade para com Miller para perceber as intenções por trás dessa obra. Uma meditação sobre o envelhecimento, sobre a violência, sobre as nossas escolhas.
estamos diante de um artista com voz própria, responsável por educar e alimentar toda uma geração de leitores e críticos, e que agora, ironia das ironias, atacam Frank Miller por sua ousadia de se colocar como um autor em uma indústria onde o que se espera é nada mais do que um convencionalismo reacionário de um lado e que não consegue lidar com iniciativas controversas, e por outro, uma mentalidade progressista que só aceita experimentos estéticos se estes são fruto de visões revolucionárias ou politicamente corretas. A reflexão política de Miller, que nasce de uma reflexão também sobre sua própria vida e dramas, merece nossa consideração. Eu era apenas um menino na década de 60. Minha adolescência não foi infundida com a luta pelos direitos civis, ou a revolução sexual, ou a guerra do Vietnã, mas com suas consequências. Meus professores do ensino médio eram ex-hippies e veteranos do Vietnã, pessoas que protestaram contra a guerra e pessoas que serviram como soldados. Fui ensinado mais sobre John Lennon do que sobre Thomas Jefferson. Meus 2 pais eram veteranos da Segunda Guerra Mundial, patriotas, e eu estava na idade para me rebelar contra eles. Tudo se encaixa bastante bem. Eu achava uma bobagem toda aquela coisa riponga da década de 60. Eu estava pronto para acreditar que a nossa bandeira era apenas um pedaço de pano velho e que o patriotismo era apenas uma relíquia singular, melhor deixada de lado. Era tudo sobre as ideias. Eu me eduquei nos escritos de Madison e Franklin, e Adams e Jefferson. Eu adorei aquelas ideias nobres e indestrutíveis. Eram ideias, e para minha mente jovem, ideias de rebelião e independência, não de idolatria. Mas não aquele pedaço de pano velho. Para mim, ele representava um patriotismo acéfalo. Isso significava tanto para mim quanto aquele sinal de paz insípido que estava em todos os lugares que eu olhava. Era apenas mais um símbolo de sentimentalismo de uma geração, de seu culto narcisista às suas próprias glórias passadas. Mas aí veio aquela manhã de setembro. E pela primeira vez na minha vida, eu sei como é enfrentar uma ameaça existencial. Eles querem nos exterminar. De repente, percebo o que meus pais estavam falando sobre todos esses anos. Patriotismo, acredito agora, não é uma presunção sentimental e antiga. É autopreservação. Eu acredito que o patriotismo é central para a sobrevivência de uma nação. Ben Franklin disse: se não agirmos juntos, todos somos enforcados separadamente. Assim como você tem que lutar para proteger seus amigos e familiares, e você conta com eles para se proteger também. Então, você deve fazer o que puder para ajudar seu país a sobreviver. Isso é, se você acha que seu país vale a pena, com suas merdas e tudo mais. Então eu me vejo hoje gostando bastante desse pedaço velho de pano. Agora, quando olho para isso, vejo algo precioso, eu vejo algo perecível. Miller reconhece a importância da sua liberdade, da liberdade que seu país lhe dá, e dos riscos que corremos ao abrirmos mão da defesa dessa liberdade por motivos que, em seu âmago, revelam hipocrisia e medo covarde. Isso se torna ainda mais evidente quando em 2011, mesma época do lançamento de Holy Terror, Miller ousa criticar o movimento Occupy de forma taxativa. Todo mundo tem sido muito polido sobre esse absurdo que é o movimento Occupy. Este movimento é nada menos que uma tentativa desajeitada e mal expressa de anarquia, na medida em que o movimento é uma modinha babaca feita por um punhado de pirralhos empunhando seus iPhones e iPads. Pirralhos estes que deveriam parar de atrapalhar as pessoas que querem trabalhar e procurar um emprego elas mesmas. Acorde, escória. A América está em guerra contra um inimigo implacável. Em nome da decência, vão para a casa de seus pais, seus perdedores. Voltem para os porões de suas mães e brinquem com seus joguinhos. Ou melhor ainda, alistem-se para a coisa real. Talvez nossos militares pudessem colocar alguns de vocês em forma, mas saibam que eles podem tirar seus iPhones, seus bebezões. Tente ser um soldado. Aqui, Miller dá um passo único e corajoso dentro da indústria do entretenimento. Ele se posiciona contra o bom mocismo hipócrita dos movimentos politicamente corretos, e por isso Miller será atacado de todos os lados, e especialmente por seus pares. Por nomes como Alan Moore e Grant Morrison, será atacado de forma cruel e injusta. Suas obras taxadas de misóginas homofóbicas. Fãs de quadrinhos pelo mundo passam a enxergar em Miller um autor fascista, ultrapassado e irrelevante. Uma das maiores injustiças com um autor que não só criou personagens como Elektra e Martha Washington, mas que também usou de sua força dentro da indústria para conseguir mais liberdade e autonomia para os artistas, roteiristas e criadores, independente de credos, raças, gênero ou ideologia. Mas ele não se intimidou, e como resposta a toda a mentalidade progressista que domina o discurso público corrente, ele fez uma apaixonada defesa de sua obra e de suas posições.
defesa que termina por fazer de Miller único entre seus pares, um autor com coragem suficiente para não se intimidar diante da fúria de fãs mimados ou de críticos progressistas e boçais. Falando sobre Holy Terror, ele é claro: o meu novo livro de quadrinhos é propaganda. Propaganda, ao longo do tempo, tornou-se um termo pejorativo. Isso é curioso, já que a maioria da mídia mainstream é precisamente isso, propaganda. Basta ler a primeira página do sagrado New York Times para ler notícias tão tendenciosas que estão além do reconhecimento dos fatos. Então, quando eu digo que o meu novo livro, Holy Terror, é propaganda, quero dizer que é em todas as maneiras que os trabalhos virtuosos de Thomas Paine o foram, e que hoje é praticada descaradamente pela grande imprensa. Eu emprego propaganda em Holy Terror desta forma, sem desculpas. Lembremos que nos anos 40 Superman atacou Adolf Hitler, e que nos anos 70 Dennis O'Neil e Neil Adams criaram uma saga do Lanterna Verde e do Arqueiro Verde que termina com Jesus amarrado na cabeça de um avião. Quão sutil era tudo isso, não? Assumam, a propaganda é desenfreada. A objetividade das notícias é um mito do século XX. Apenas nos queixamos de propaganda quando não concordamos com o que está sendo dito. 3.000 dos meus vizinhos foram assassinados. Meu país foi brutalmente atacado. Desejo que todos os responsáveis pela atrocidade do 11 de setembro queimem no inferno. Eu sou muito velho para servir meu país, de qualquer forma. Caso contrário, eu gostaria muito de puxar o gatilho. Miller continua a causar divisões e discussões. Artista consagrado e respeitado, hoje é um abjeto autor fascista e homofóbico. De estilista no ar a um desleixado preguiçoso. São poucos os que ousam hoje defender o trabalho de Miller diante de uma massa cada vez mais ignorante e boçal, que tem pouca ou nenhuma familiaridade com conceitos como liberdade e criatividade, que enxerga personagens e histórias em quadrinhos como obras sacras e intocáveis. Esquecem eles que muitas vezes, para resgatar o sentido profundo e original de um personagem, é necessário um trabalho de depuração e iconoclastia, onde despe-se o herói de seus brinquedos e badulaques para aí sim revelar sua essência. Em 2015, refaz a parceria com Robert Rodrigues e entrega a continuação de Sin City. O resultado só mostra quanto o cinema fica hoje bem aquém de uma boa história em quadrinhos, mas ainda assim diverte e nos faz pensar sobre as possibilidades imensas da união entre as linguagens. Sua mais recente incursão pelo universo do Cavaleiro das Trevas, a Raça Suprema, ecoa certo clima aventureiro. Miller aqui e ali coloca evidentes referências ao terror islâmico, e se nas obras anteriores o interesse estava em como os personagens icônicos, simbólicos, envelhecem, aqui ele quer entender como eles rejuvenescem. Mas talvez o ponto mais importante desse terceiro livro sobre o Cavaleiro das Trevas é que Miller faz um trabalho em união a outros parceiros. Ele divide o roteiro com Brian Azzarello, temos o lápis de Andy Kubert, a participação ainda de nomes como Eduardo Rizzo e Klaus Janson. É como se Miller, ao longo de anos a viver uma cruzada solitária, estivesse pronto para deixar que outros assumam o legado do seu morcego. E para as comemorações dos 80 anos do Homem de Aço, ninguém menos que Frank Miller será responsável pelo maior evento nas comemorações. Acompanhado de John Romita Jr., ele irá recontar a origem do lendário herói. Em 2018, mais de 40 anos depois de estrear nas páginas do Demolidor, Frank Miller é uma lenda. Mais do que isso, Miller continua a ser um criador de lendas.